Bom dia a todos. Nós vamos conversar um pouco essa manhã sobre depressão. É um assunto vasto. Nós tivemos a oportunidade no mês que passou de conversarmos um pouquinho mais, porque fizemos um seminário sobre esse assunto. Então nós tivemos que enxugar o que foi falado em 3 horas, hoje vai ser falado em 50 minutos. Mas vamos tentar. Essa imagem que vocês estão vendo, de um pórtico, ela simboliza a oportunidade que todos nós temos, porque nós somos filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, nós sabemos que o Pai, ele possui o atributo de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça. Então, todas as dores que nós estamos passando, com certeza absoluta, não representam nenhum tipo de punição. Porque o Pai, ele não pune seus filhos. Ele procura educar os seus filhos. Assim como nós, que somos pais, apesar da nossa imperfeição, nós procuramos dar aos nossos filhos o melhor que nós temos dentro de nós. Imagina Deus, que é de infinito amor e de infinita misericórdia. Então, tudo aquilo que nós estivermos passando nesse momento, com certeza absoluta, não representa punição. Por isso, para a doutrina dos espíritos, problemas significa oportunidades. Oportunidade de quê? Oportunidade de crescimento, oportunidade de mudança, oportunidade de trocas de experiências. É assim a vida. Se hoje eu estou aqui passando um pouquinho dos meus conhecimentos, não significa que eu também, na estrada da minha vida, eu também não tenho problemas, como todos vocês têm problemas. Ora, eu passo o fruto dos meus conhecimentos. Mas amanhã, porque é assim a vida, nós estamos num planeta de provas e expiações, amanhã serão vocês que estarão passando, ou mesmo para mim, o fruto da experiência de vocês, ou mesmo para outros. É assim a vida. Somos todos multiplicadores. Vivemos nesse planeta para nos auxiliar mutuamente, apesar de que a humanidade ainda não acordou para essa realidade. Precisamos nos deter. Quando nós falamos, ou vamos falar de depressão, foi bastante interessante a mensagem da abertura, que falou sobre o sofrimento, que falou sobre as lágrimas. Para a humanidade como um todo, chorar ainda representa, para muitos, motivo de fraqueza. Mas muito pelo contrário. Chorar, sofrer, é uma oportunidade imensa de trabalhar dentro de nós as potencialidades que estão latentes dentro de nós, que representam força. Todos nós trazemos em germe, dentro de nós, a força, a fé, a coragem. E a dor, ela muitas vezes vem nos visitar para que nós possamos desenvolver as potencialidades que o Pai guardou para todos nós, que depositou dentro de cada um de nós. E é nesse sentido que nós vamos conversar um pouco essa manhã sobre a questão de depressão. Em momento algum, estamos aqui numa posição de julgamento. E como eu disse para vocês, todos nós moramos num planeta de provas e expiações. Todos nós, em algum momento da nossa vida, sofremos. A Organização Mundial de Saúde, ela define para nós depressão como um transtorno mental comum. Existem outros tipos de transtorno mental. Esse tipo de transtorno mental, que representa a depressão, é um transtorno do humor. Como nós temos outros tipos de transtorno de humor. E a depressão é um desses tipos de transtorno. É um transtorno mental do tipo humor. Caracterizado por tristeza, perda de interesse, ausência de prazer, oscilações entre sentimentos de culpa e baixa autoestima, além de distúrbio do sono ou do apetite. Também há uma sensação de cansaço e falta de concentração. Depressão e tristeza, coisa que nós precisamos deixar muito claro que são coisas bem distintas.
Porque na depressão ocorre com frequência um desânimo que é devastador. Não é algo tão fácil de ser superado. Já na tristeza, é algo que nós vivemos naturalmente no cotidiano. Porque nós, aqui, como moramos num planeta de provas e expiações, somos espíritos ainda, dando as nossas primeiras caminhadas, dando os nossos primeiros passos na senda evolutiva. Ora, nós vivemos momentos de dificuldades. E aí, às vezes, a luta nos leva a sentir um pouco de tristeza. Mas é algo que, às vezes, uma boa noite de sono consegue superar com muita facilidade. Mas a depressão não funciona dessa forma. A depressão é algo que precisa ser socorrido. É devastador, como está colocando ali. É diferente da tristeza que nós sentimos quando algo não sai como nós gostaríamos que fosse. Ou quando alguma coisa vem e desarticula a nossa vida naquele momento. É diferente a depressão da tristeza. A intensidade dessa doença chamada depressão, porque hoje, como eu disse para vocês, ela é uma doença, é um transtorno mental do tipo humor. A Organização Mundial de Saúde reconhece que é uma doença. Ela tem várias intensidades, desde leve, que um tratamento psicológico vai resolver com muita propriedade, até de moderada a grave, que vai necessitar não somente de um tratamento psicológico, que é o mais importante, mas vai precisar entrar com medicamentos também. A pessoa vai precisar de um acompanhamento mais intenso. Então, ela vai precisar de um psicólogo e de um psiquiatra. Ela não vai poder ser tratada tão somente pelo aspecto da psicologia. Nós temos, como eu disse para vocês, dois tipos de transtorno de humor ou afetivo. Um é a depressão, e a gente não pode confundir o transtorno depressão com o transtorno bipolar. Porque a pessoa que sofre de um transtorno bipolar, ela vai oscilar entre momentos de euforia e depressão. É diferente da pessoa que está com depressão. O depressivo, ele está triste e arrasado 24 horas. A pessoa que é bipolar, ela vai oscilar, e isso é importante a gente entender. Ela vai oscilar entre momentos de euforia e momentos de depressão profunda. Então, nós precisamos distinguir que são coisas distintas. Todas duas são transtornos de humor afetivo. Porém, elas vão mostrar características diferentes e vão precisar ser tratadas pelo médico de forma diferente. Da mesma forma que o psicólogo, ele vai conduzir o tratamento daquele paciente de forma diferenciada. São tratamentos completamente diferentes. Causas. A depressão, ela basicamente, eu não botei todas as causas dela, mas basicamente ela vai ser de causa endógena ou exógena. O que é endógena? Em geral, são características familiares, são características genéticas. Algumas famílias trazem pessoas, grande quantidade de pessoas com depressão. A gente vê que tem família que parece que é mais atingida pela depressão. A mãe foi depressiva, a filha é depressiva, aí vai descobrir a avó teve depressão. São características e que precisam de tratamento. E tem os fatores externos, que são ocasionados por doenças das mais variadas, como, por exemplo, nas mulheres, distúrbios hormonais. Entra na menopausa, a depressão vai visitar aquela mulher, muitas vezes visita a mulher. Então, ela também vai ser tratada de uma forma diferenciada, porque naquela mulher representa a falta de hormônios femininos, por exemplo. Como também pode representar uma falta de hormônio, tanto em homens quanto em mulheres, transtornos da glândula tireoide, hipotireoidismo, por exemplo. Se a pessoa não fizer um tratamento adequado, ela vai entrar em depressão, e, no entanto, ela está entrando em depressão por uma doença que ela está sendo acometida. Por exemplo, um outro exemplo, o hipotireoidismo. Outro exemplo, pessoas que fazem derrames ou AVCs, eles podem ser acometidos de depressão. Causas dessa depressão é muitas vezes a lesão que ocorreu
no sistema nervoso central. Então, tomando o medicamento adequado, a depressão desaparece por completo. Então, a depressão, ela precisa de um diagnóstico médico. É isso que nós estamos querendo chamar a atenção. Não é uma doença que nós podemos tratar de qualquer maneira. É preciso que o médico descubra de onde que vem essa depressão. É uma questão de sentimentos, é uma questão emocional, ou é uma questão física que está levando aquela pessoa a sofrer da doença chamada depressão. Então, precisa de um acompanhamento médico. Não é algo que só, por exemplo, a casa espírita vai ajudar. Ela precisa de um tratamento médico também, além da questão religiosa. Os sintomas a gente só reforçou, que a gente já falou isso lá atrás quando definiu, que eles vão ser divididos entre sintomas psíquicos e mentais e sintomas físicos. Como nós vimos nos mentais ou emocionais, vai haver a tristeza, mas uma tristeza devastadora. Não é aquela tristeza porque ocorreu algo ruim na minha vida e que uma noite de sono vai tirar, ou amanhã ela vai estar amenizada. Não, é uma tristeza devastadora, que vai dormir com você e vai acordar com você. Não é algo simples. É uma perda de interesse pela vida, é uma ausência de prazer, a pessoa não tem vontade de fazer nada, não tem vontade de sair de casa, ela não tem vontade de acordar de manhã, de sair na cama, de tomar café, de se alimentar, de fazer a sua higiene, ela não tem essa vontade. Ela vai oscilar entre o sentimento de culpa e baixa autoestima, que por isso que vai precisar de um tratamento psicológico para descobrir qual a causa dessa culpa que essa pessoa está trazendo dentro de si. Por que ela está se sentindo a pior pessoa do mundo? Por isso vai precisar de um tratamento de um psicólogo. Uma angústia muito grande, uma falta de esperança imensa, ela não vai achar que ela tem saída, ela não vai achar que ela está naquele pórtico que a gente colocou no início ali, ela não vai acreditar que a vida dela tem solução. Ela não vai ter essa crença. Ela vai sentir em alguns momentos medo, algumas pessoas sentem irritabilidade, vontade repentina de chorar, chora, não tem um motivo exato, não aconteceu nada de diferente na vida dela, mas de repente ela sente uma vontade imensa de chorar e chora muito. Além dos distúrbios físicos, ou ela não vai conseguir dormir adequadamente, aquela pessoa que vai ter uma insônia imensa durante a noite, ou é aquela pessoa que só quer dormir, acorda, de manhã o dia começa e ela continua com vontade de dormir pelo dia fora. Ela vai ter uma sensação imensa de cansaço, falta de concentração, e ela pode ganhar ou perder peso, vai depender do tipo de depressão dela. Algumas pessoas começam a tentar substituir a tristeza pela comida, tentando se recuperar na comida. Então, come para tentar encontrar um prazer na vida. Outras vão desistir plenamente e vão achar que o melhor é parar de comer para ver se a vida toma outro rumo. Tratamento. Nós já falamos, mas tem que reforçar. É preciso tratamento médico. A pessoa precisa tomar medicamentos em determinado momento. Então, é preciso que o médico avalie para saber o que é que ele vai dar para aquela pessoa. Qual é o tipo de medicação adequado. Porque uma medicação que vai servir para mim, talvez não sirva para vocês. Então, o médico precisa avaliar qual é a causa dessa depressão e qual é o tipo de medicamento adequado para aquela pessoa que está sofrendo. E, sem sombra de dúvida, o tratamento psicológico, porque somos espíritos viajantes do tempo e nós trazemos inúmeros problemas, que muitas vezes esses problemas ficam guardados no nosso inconsciente e nós não sabemos que temos. Nós somos reencarnacionistas e nós sabemos que temos muitas vidas. E muitas vezes aquela culpa ou sensação de baixa autoestima que a pessoa traz dentro dela, ele representa um problema que foi vivenciado em outras vidas. E um bom psicólogo, mesmo que ele não seja propriamente reencarnacionista, ele poderá descobrir essa questão no inconsciente e conduzir o paciente a encontrar soluções reais para a vida dele. Então, nós estamos dando ênfase
porque é necessário, tanto farmacológico como psicológico. E é claro, se a pessoa tiver uma fé religiosa, é de suma importância que ela resgate isso o mais rápido possível. Se ela abandonou por causa da tristeza, é preciso que ela retorne e volte à fé dela. Não importa qual corrente filosófico-religiosa ela abrace. Isso eu chamo a atenção, principalmente dos trabalhadores da seara espírita, porque nós vamos receber na casa espírita diversas pessoas, inclusive as pessoas que sofrem de depressão. E é da nossa responsabilidade não tirar a pessoa da sua corrente filosófico-religiosa. Isso é muito importante. Se a pessoa é católica, ela deve continuar a ser católica e buscar ajuda dentro da religião dela. Porque se a gente tomar um outro rumo e mostrar para ela que ela deveria vir para o espiritismo e ela se decepcionar, por exemplo, com o catolicismo, agora ela tem dois problemas, a depressão e a desistência da religião oficial dela. E aí ela pode, nessa soma de dois problemas, chegar a um outro forte problema, uma coisa chamada suicídio. Então é da nossa responsabilidade não mexer na crença religiosa de ninguém. Cada um segue a religião que melhor consegue sentir Deus dentro de si. Então isso é de suma importância, que a pessoa resgate a fé religiosa, que ela vá buscar auxílio na fé religiosa, porque a fé é aquilo que nos leva para o atemporal, ou seja, vai nos levar a caminhos onde a traça e o ferrugem não podem corromper. Então é de suma importância que ela tenha uma fé religiosa e que ela resgate essa fé religiosa dentro desse processo que ela está sofrendo, chamado depressão, que ela vai encontrar também o auxílio religioso para ela. Até porque nós sabemos que somos espíritos imortais, portanto, temos necessidades biológicas, necessidades emocionais, necessidades sociais e necessidades espirituais. Nós somos espíritos. Portanto, precisamos resgatar a nossa realidade espiritual. E isso só vai ser encontrado dentro do caminho filosófico-religioso que ela escolheu para ela nessa vida. Não importa que religião que ela esteja inserida. Depressão e suicídio. Eu peguei esse gráfico de um livro do André Trigueiro, o mais novo livro dele, que trata sobre suicídio. Viver é a melhor opção. Eu apenas peguei um ponto desse gráfico e nós vamos ver que a depressão, dentro das questões de transtorno de humor, ela ocupa uma fatia de 17%. E por que eu peguei esse gráfico de transtorno de humor? Porque nós vimos que transtorno de humor, ele vai comportar outras doenças, como, por exemplo, o bipolar, o esquizofrênico, não o alcoolista. Mas que todos eles, mesmo o alcoolista, o que ele traz num pano de fundo é um problema emocional que ele não conseguiu dar conta, que ele não conseguiu digerir, ele não deu conta daquilo ali. Então, todos os quatro que estão nesse gráfico aí, o depressivo, o alcoolista, o bipolar e o esquizofrênico, eles têm problemas emocionais. Então, nós podemos ver que o pano de fundo é o problema emocional. E que o problema emocional, ele é o primordial para uma pessoa chegar ao cometer um suicídio. Então, precisamos nos deter sobre isso, precisamos falar um pouco sobre a questão do suicídio. E aquele que vai atender, ou aquele que tem dentro da sua casa uma pessoa que sofre de depressão, ele tem que ficar antenado, ele tem que prestar atenção, não levar aquilo, não levar a doença como se fosse nada. Ah, a depressão é bobagem. Muita gente achava que isso era bobagem. Era fiasco das outras pessoas. Mas não é, precisa de tratamento e precisa que todos nós fiquemos bem atentos com aqueles que que caminham junto conosco e sofrem de depressão. Porque se nós agora olharmos pelo panorama das questões emocionais, 100% dos suicidas sofrem de problemas emocionais, se nós formos olhar por esse lado. Então, o problema emocional
é o principal problema que leva uma pessoa a cometer suicídio. E por isso que eu coloquei esse gráfico aí, que é para chamar a atenção, porque muitos suicídios ocorrem em função de depressões que não estão sendo bem conduzidas e que precisam ser bem conduzidas. O que é ser bem conduzido? É ter o tratamento do psiquiatra, é ter o tratamento psicológico e o tratamento espiritual. A religião precisa estar inserida. São 3 vertentes. Então, só para reforçar o suicídio, que nós precisamos deixar isso bem claro, quando a pessoa pensa em cometer suicídio, em se auto-aniquilar, na verdade ela não está pensando em aniquilar esse corpo, mas ela está pensando em aniquilar o sofrimento que para ela é insuportável. Ela está pensando em se livrar daquele sofrimento que para ela não está dando conta. Está tão ruim a vida dela que ela não está conseguindo reagir. Mas vale lembrar, principalmente nós que somos reencarnacionistas, que a morte não existe, que a vida continua após a morte, que o que acaba é esse corpo, que vai voltar a fazer parte dos elementos da Terra. Mas o espírito imortal, ele continua vivendo, isso é importante a gente estar consciente desse processo, porque ele vai aniquilar o corpo, mas os problemas vai continuar a caminhar com ele. Ou seja, ele precisa solucionar os problemas que está afligindo. Por isso que ele vai recorrer a todas essas terapêuticas que nós propomos desde o início. Farmacológica, emocional e espiritual. Ou seja, hoje, no século XXI, nós temos 3 tratamentos, pelo menos, para essa pessoa que está sofrendo de depressão. Então, isso já é um motivo a mais para nós termos ânimos e buscar um sentido para a nossa vida novamente. Então, hoje, mesmo vocês que estão aqui, mesmo que alguns de vocês não forem reencarnacionistas, eu já disse para vocês, agora vocês já estão conscientes, a morte não existe. E mesmo que aqui tenha alguém da corrente filosófica religiosa católica, por exemplo, ele sabe que a morte não existe, que continua a se viver. Então, há uma necessidade urgente de buscar auxílio. Joana de Ângeles, no livro Vitória sobre a Depressão, ela diz assim: a depressão é uma doença da alma. Até que porque para nós espíritas, 99% é doença da alma. A causa dos sofrimentos que nós temos na nossa vida é decorrente de atitudes que tomamos no passado errado ou atitude que estamos tomando no presente. 2 tempos, passado ou presente. Alguma coisa está acontecendo de errado na minha vida. Ou porque já foi uma decisão tomada em outra vida e eu agora estou sofrendo as consequências de uma atitude errada. Ou é porque eu estou fazendo alguma coisa aqui no presente que eu não estou percebendo, que está oculto, está no meu inconsciente e que está me fazendo sofrer e eu não estou encontrando a solução. Por isso a gente fala, busque auxílio no psicólogo, busque auxílio na casa espírita, para que você consiga tirar esse véu que está cobrindo os teus olhos, que não está te permitindo ver, para você solucionar. Até porque eu disse para vocês no início, problemas representam oportunidades, oportunidade de mudança, oportunidade de fazer a vida diferente. Então é por isso que a Joana de Ângeles coloca, é uma doença da alma, que se sente culpada. Às vezes é uma culpa que nós carregamos que está inconsciente dentro de nós. E que precisa vir para o consciente para que nós possamos solucionar e se libertar disso. E não poucas vezes carrega esse sentimento no inconsciente. Ela coloca, em decorrência de comportamentos infelizes, praticado na esteira das reencarnações, devendo, em consequência, ser tratado no cerne de sua origem. Ou seja, o cerne está lá, no inconsciente, que pode representar uma vida passada ou um comportamento atual, que eu preciso modificar e eu não estou dando conta. E aqui é por isso que eu estou sofrendo. Então, isso são palavras da Joana de Ângeles. O que fazer com a culpa que eu sinto? E aí eu tirei esse post do Facebook. O que fazer, né? Você toma alguma coisa para ser feliz? Pergunta uma pessoa. E o outro diz, sim, decisões. Precisamos tomar decisões. Estamos sofrendo de depressão? Qual é a decisão que eu vou tomar inicial? Buscar ajuda. Porque eu sozinha não estou dando conta. Tanto é que eu não estou dando conta que eu estou depressiva.
Então, eu preciso de ajuda. E aí, agora, hoje, a gente já abriu o leque de 3 campos de ajuda. Inicialmente, já ofereci a vocês 3 terapêuticas para começar a tratar. Mas é claro que a pessoa precisa tomar a decisão de se fazer um atendimento. E eu vou me tratar. Porque a ajuda pressupõe 2 mãos que se estendem. Porque se eu estendo a mão na direção de vocês, ofereço a minha ajuda, mas você fica com a sua mão aqui atrás, não é possível conseguir te ajudar. Eu não posso te ajudar. Por quê? Porque a tua mão está lá atrás, cerrada, atrás das costas. Pressupõe que você, pelo menos, vai estender a mão também em direção. Não é possível ajudar a ninguém que não queira receber a ajuda. Eu posso ajudar essa pessoa oferecendo a ela, levar ela num médico para começar um tratamento. Se ela não tem condições financeiras, eu posso ajudá-la. Mas, enfim, ela precisa falar que quer ajuda. Isso ela tem que falar. Essa primeira decisão tem que partir da pessoa que está doente. Porque eu não posso mudar a cabeça da pessoa sem que ela deseje fazer uma mudança real na vida dela. Isso é uma conscientização que nós precisamos oferecer para a pessoa que também está sofrendo de depressão. Ela precisa fazer o mínimo inicialmente, para conseguir ser ajudada. Porque se ela não topar, começar a se cuidar, a se tratar, não há quem vai tirar ela desse processo. Ela precisa, pelo menos, a vontade de se tratar, ela precisa ter. Então, por isso que a gente colocou, sim, decisões. Mas como tomar decisões é uma coisa muito difícil tomar decisões, principalmente quando a gente está debilitado. Então, eu vou contar uma história agora para ficar light. Uma história que eu já conto de vez em quando, mas é uma história que ela abre bastante campo para a gente de visão para encontrarmos soluções dentro de nós. Havia um mestre e um discípulo. E o mestre observou que o discípulo dele estava profundamente triste e abatido. E aí, então, o mestre se encaminhou para ele para ajudá-lo. E disse assim para o discípulo: meu filho, pegue um punhado de sal nessa saca. E aí o discípulo pegou. Ele falou assim, agora jogue dentro desse copo com água. Ele jogou um punhado de sal dentro de um copo de água. Ele falou, agora beba um pouco dessa água. E ele bebeu. E então o mestre perguntou, como ela te parece? Ele disse, ruim, extremamente salgada. Ruim. Ele disse, pois é, meu filho, agora pegue um outro punhado de sal e me acompanhe. E ele acompanhou, eles foram em direção a um lago, muito límpido, muito bonito, e foram entrando para esse lago. Quando chegou no meio do lago, o mestre disse, meu filho, joga esse punhado de sal nessa água. Ele jogou. Quando ele acabou de jogar, o mestre falou, agora beba um pouco dessa água. E ele bebeu. E ele perguntou, como te parece essa água? Ele disse, deliciosa. Ele disse, não te parece salgada? Ele, nem um pouco. E aí o mestre disse, o sabor da dor depende de onde a colocamos. Quando você sentir dor, a única coisa que você deve fazer é aumentar o sentido de tudo que está à sua volta. É dar mais valor ao que você tem do que ao que você perdeu. Em outras palavras, é deixar de ser copo para ser lago. Na nossa vida, sempre teremos algum motivo de felicidade. Por pior que a vida ande, existe sempre alguma coisa de bom na nossa vida. Ainda que seja uma única, mas existe. E é isso que eu digo para você. Se você está sofrendo de depressão, busque o que é bom na sua vida. É um filho que você tem? É a sua mãe? É o seu pai? É o seu trabalho? É o cachorro que você tem? Eu falo isso porque eu já tive um caso de depressão na família e falo para vocês com toda sinceridade, a pessoa acabou de se curar quando teve um cachorro. Isso não é brincadeira, não. Tem até estudos sobre isso. E eu vivi isso na prática. Vivi isso na prática. Às vezes a gente ter um animalzinho de estimação, como por exemplo o cachorro, que é um grande parceiro do ser humano, ele faz muita troca, ele interage muito com o ser humano e vice-versa. É a solução para a gente sair daquele momento. E eu tive esse caso na família, a pessoa estava fazendo tratamento farmacológico, tudo direitinho. Só que a depressão não ia embora
definitivamente. Melhorava um pouco, mas oscilava. E o dia que o cachorro chegou, olha, gente, a depressão foi de vez embora. É só um exemplo. Mas às vezes é um neto que você tem, uma neta, enfim. Seja lá o que for, na sua vida há alguma coisa, há alguma flor nesse jardim. Você tem que querer buscar essa flor. Busque essa flor. Deixe de ser copo. Comece a ser lago. A sua vida tem alguma coisa de bom. E é em cima das coisas que são boas na nossa vida que nós vamos conseguir novamente encontrar aquela energia para enfrentar a vida novamente. Mas que a gente tem que buscar, tem. E que tem alguma coisa, tem. Então vamos lá. Após encontrarmos essas coisas boas na nossa vida, que seja uma, digamos que eu na minha procura, eu só achei uma coisa boa. Tudo bem, você só encontrou uma coisa boa, que seja. Mas agora você já encontrou alguma coisa boa, que bom. Você tem que começar a ver qual o convite que a vida está me fazendo nesse exato momento. Porque, como eu disse para vocês, a dor, ela não veio para me punir, mas ela veio para me oferecer uma nova oportunidade de vida. Porque se Deus não é punitivo, se Deus é misericordioso, se Deus é infinito amor, é claro que essa dor está ali só para me ensinar alguma coisa. Então eu tenho que perguntar, qual é o convite que a irmã dor está fazendo na minha vida que eu não estou enxergando? Ela está me convidando para modificar alguma coisa para eu ser feliz. Porque eu sou filha de Deus, todos nós temos a fatalidade de alcançarmos a felicidade, ainda que relativa, mas temos todos nós. Por que eu não estou conseguindo me realizar? Por que eu não estou conseguindo sair da tristeza profunda que está dentro de mim? Qual o convite que ela está fazendo que eu não estou vendo? Eu não vejo, eu sei que está sendo feito o convite, mas eu não enxergo. Mas eu tenho que começar a perguntar, tenho que começar a insistir. Como eu disse para vocês, a ajuda pressupõe 2 mãos estendidas. O paciente também precisa reagir. O que deixei para trás no meio das desculpas e agora preciso resgatar? Porque muitas vezes a gente vai deixando para trás, vai se esquecendo no meio da vida. Isso acontece muito. Às vezes, principalmente com a mulher. Ela vai esquecendo de que ela é mulher, ela só assume o papel de mãe, por exemplo, de esposa. E esquece que ela é mulher, ela também tem os seus desejos, tem os seus anseios. E os homens da mesma maneira. Homens geralmente entram em depressão depois que aposenta. Isso é um fato. A mulher, ela sempre vai ter as tarefas de casa, o lar para cuidar. Mas muitas vezes o homem entra na aposentadoria, por exemplo, e ele fica em casa muito sem ter nada para fazer. Porque a casa não foi o lugar que ele, mais ostensivamente, cabia a ele os cuidados. Então isso às vezes também acontece, mas tem outras coisas que a gente pode fazer. O homem pode ajudar a mulher nas tarefas, pode ajudar um neto, uma neta, um filho, enfim, sempre há alguma coisa para ser feito. Então, o que deixei para trás no meio das desculpas e agora preciso resgatar? Quais são os meus medos? Isso é importante a gente enfrentar. O medo só é um bicho feio enquanto a gente não olhar ele de frente. O dia que a gente olhar ele de frente, ele encolhe. Ele vai ficar com tanto medo da gente que ele vai embora. Aliás, só sente muito medo quem tem potencial de muita coragem. Eu não sei se vocês já pararam para refletir nisso. O que realmente estou sentindo agora? Qual a sua emoção real? Tudo bem, você está triste, mas por trás dessa tristeza, o que está pedindo aí? Às vezes é uma realização. Eu queria ter feito isso a vida inteira, não fiz. Tudo bem, às vezes são sonhos que a idade não comporta mais realizar. Mas qual as outras coisas que eu posso fazer dentro da idade que eu tenho hoje? Porque cada idade com as suas tarefas, com as suas etapas, com os seus ensinamentos. Eu não posso pegar uma pessoa de 80 anos, agora eu quero surfar porque eu não surfei. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Não aconselho, pode até tentar, mas eu não aconselho muito isso. Mas que outra coisa que você pode fazer, por exemplo? Não é possível que você só podia surfar a vida inteira. Só que você não pode entrar numa aula de dança, interagir com outras pessoas, você pode fazer outras coisas. Enfim, existem outras coisas, cada coisa na sua própria idade. É isso que nós temos que buscar, essa realidade também. Qual o sentido, de novo, da dor na minha vida? A dor é um instrumento, eu vou bater nessa tecla, é um instrumento para chamar atenção, para mostrar que existe algo profundamente errado, que precisa ser ajustado. Então a dor é, como Joana de Ângeles diz, é a benfeitora que vem me visitar para que eu mude o aspecto da minha vida e novamente eu entre na corrente natural das coisas. Qual é a corrente natural das coisas? Das leis de Deus. É eu ser feliz, porque Deus não me criou para eu ser infeliz. Ele me criou para ser feliz. A dor é passageira, tudo passa. A dor é passageira. Agora, se ela está cronificada dentro de mim, tem alguma coisa errada, eu não estou entendendo.
o que a dor está querendo me ensinar. Então, eu preciso refletir sobre isso. Paulo, em cartas aos Romanos, diz: o sofrimento produz a perseverança, se a gente não se deixar levar por ele. A perseverança, o caráter. E o caráter, a esperança. Então, é preciso perseverar. Como? O primeiro passo é eu aceitar ajuda para começar a me tratar. E outra, eu começar a agir. O que é agir dentro de mim? A começar a entender o que está se passando comigo. O que está acontecendo? Que eu não saio dessa situação, sou filha de Deus, eu mereço ser feliz. Eu tenho que ter uma solução. Então, eu vou me tratar. Eu vou lá fazer meu tratamento farmacológico, meu tratamento psicológico, eu vou buscar ajuda na religião, mas eu vou sair dessa. Eu não vou deixar a peteca cair, não. A pessoa tem que agir um pouco dentro de si. Rubem Alves tem um texto muito lindíssimo que chama Ostra Feliz Não Faz Pérolas. Havia um agrupamento, uma colônia de ostras, num determinado local do oceano. E elas cantavam maravilhas. Era um coral que parecia um coral, um canto gregoriano. Mas tinha uma ostra lá que era um desastre. Era uma lamúria. E ela tinha um canto horrível. Era desafinado e lamurioso. E aí ninguém entendia nada. Por que essa ostra, ela canta dessa forma tão lamuriosa, se as outras cantam de uma forma tão bonita? E aí descobriram, lá pelas tantas, que aquela ostra que chorava é porque havia entrado dentro dela um grãozinho de areia. E a ostra é um animal muito frágil interiormente, porque ela não possui, né, arcabouço ósseo. Ela é como se fosse uma geleca. Então, aquele grãozinho de areia que entrou por dentro da casquinha dela produzia uma dor horrível. E por isso ela tinha aquele canto lamurioso. Um belo dia, um pescador passou ali naquela região e jogou a sua rede e pegou todas essas ostras, inclusive ela. Levou para casa e pediu à esposa para fazer uma sopa maravilhosa. Ele adorava sopa de ostra. E ele fez. Quando eles estão lá pelas tantas comendo a sopa, o pescador morde uma coisa que é dura toda a vida. Aí quando ele olhou, que ele tirou da boca dele, era uma pérola. Uma pérola. Porque aquela ostra que lamuriava com aquele grãozinho de areia, ela na lamúria dela, ela ia produzindo uma substância que envolvia o grão de areia e que aí o produto final desse envolvimento era a pérola. E aí o pescador ficou super feliz porque ele tinha conseguido um objeto de grande valor. E ele deu aquele objeto de grande valor, aquela pérola tão preciosa e bonita para a sua esposa. E aí nós vamos chegar à conclusão de que a dor, ela pode produzir maravilhas na vida da gente. Como essa ostra. Porque ostra feliz, gente, não faz pérolas. O que faz pérola é a gente enfrentar a vida. Se a gente enfrentar a vida, a gente vai dilapidando o diamante que nós somos. Nós somos todos grandes diamantes. Porque nós fomos todos criados por Deus. E como filhos deles, nós somos preciosidades. Mas a dor, ela faz parte do contexto da nossa vida. Como eu disse para vocês, nós estamos inseridos num planeta de provas e expiações. Um planeta de provas e expiações tem dor, tem desafio para ser vivido. Aqui ninguém vem passar férias. Eu sei que a revista Caras, ela vende alegrias para vocês, mas aquela alegria é mentirosa. Aquele sorriso é puxado, é plástica, é eclipse, é qualquer coisa. Ninguém aqui nesse planeta consegue sorrir 24 horas. Isso é impossível, impossível. Quem vende isso para vocês, vende um produto mentiroso. Isso é fantasia. Aqui é um planeta de desafios. Desde aquele que tem um poder econômico bom até o que não tem. Todos sofremos, todos. E a grande prova na nossa vida é que nós sabemos de pessoas que têm fortunas e que sofrem. E que também têm depressão. Então não significa que não é o valor monetário, não é a posição econômica que me traz felicidade. Então a felicidade é algo maior. A felicidade é superação, se nós formos ver. A felicidade é autossuperação. É quando a gente consegue sofrer, mas sofrer no bom sentido, de enfrentar todas as lutas da nossa vida. Quando a gente consegue enfrentar esse enfrentamento, claro que cada um dentro do seu ritmo, é isso que nós precisamos entender. Nós nos sentimos triunfantes. Fala a verdade, todos vocês aqui já devem ter passado por momentos muito difíceis na vida de vocês.
E num desses momentos difíceis que vocês viveram, pelo menos um deles vocês conseguiram passar e superar até o final. Foi ou não foi? É uma alegria que, fala sério, não tem credit card que compre. É ou não é? É uma realização interna muito grande. Porque a felicidade é justamente isso, essa autorrealização. É a forma com que eu caminho pela minha própria vida. Se eu conseguir superar os problemas da minha vida, eu ir superando e driblando esses problemas, eu vou alcançar a felicidade que eu estou buscando. Lembre-se do texto de Rubem Alves. Ostra feliz não faz pérolas. Para fazer pérolas, para se tornar grandes diamantes, a gente tem que sofrer a lapidação da vida. E feliz daquele que consegue passar pela lapidação da vida e mostrar o valor que tem para a humanidade. Refletindo a alma, capítulo 12, o texto diz, embasado em Joana, o depressivo deve buscar forças para não permanecer prisioneiro do passado, mas com ele aprender para não repetir os mesmos erros. O que nós fizemos de errado na nossa vida, porque todo mundo já errou aqui e continuará a errar de vez em quando. Isso é uma coisa que nós também precisamos ter bem em mente na nossa vida. Não viver uma falsa superioridade. Todos nós erramos. Mesmo aqueles que procuram ocultar os seus erros, erram. E o que a gente faz quando a gente erra? Conserta, segue em frente. É a vida. Porque todos nós erramos. É natural. Toda pessoa que está aprendendo a fazer alguma coisa, ela pode, porventura, não conseguir executar aquela coisa e errar. Mas o erro é uma experiência que vai me ensinar o que eu não devo repetir. Porque eu devo aprender com o erro? Devo, e o erro me ensina? Sim. Ele me mostra o que eu não devo repetir. E acabou. Não devemos nos sentir culpados porque erramos. Errou, acabou. Busque corrigir, busque superar, busque seguir em frente. É a vida. É a vida para todo mundo, é assim. Não tem uma fórmula mágica para oferecer a vocês. Se quem vender fórmula mágica, foge dessa pessoa. Ela está vendendo ilusão para você. O segredo é você enfrentar, corrigir e seguir. Se perdoar. Errou. Errou não porque quis. Errou porque não sabia. Errou porque faltou forças. Ou seja, não tinha maturidade suficiente naquela hora. Mas agora você tem, você pode. Então pronto, segue o seu caminho. E assim são os que vêm atrás de você, a mesma história. A história da vida é assim para todo mundo, não há diferença entre nós. E parar de ficar preso no passado. Porque o passado é uma prisão que nos encarcera. O passado foi algo que já passou, eu não tenho como ir lá passar uma borracha. Eu só posso corrigir o meu passado no presente. E só no presente também eu vou poder construir um futuro feliz para mim. Então tudo só pode ser resolvido agora. Só pode ser resolvido agora. É isso que eu preciso ter dentro da minha cabeça. Então eu vou trabalhar para amenizar um erro. Eu vou trabalhar para sanar um erro. Eu vou trabalhar em prol da minha felicidade. E digo para vocês, todos nós merecemos trabalhar pela nossa felicidade. Sabe por quê? Porque somos filhos de Deus e ponto final. Quem contar outra história para vocês é mentira. Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, afirma que, em muitos casos, sintomas pré-depressivos escondem a incapacidade do indivíduo de resolver os desafios existenciais, ou seja, ele não consegue resolver, ele não consegue enfrentar. Refugiando-se no medo e optando pelo afastamento social, o indivíduo acredita estar poupando-se de qualquer tipo de sofrimento. A gente não resolve um problema fugindo dele, já vou avisando isso a vocês. Quando a gente foge de um problema, a gente só bota ele debaixo da mesa, oculta das pessoas, achando que está tudo certo. Mas ele vai ficar lá esperando a gente resolver ele. Sabe por quê? Porque ele é nosso. E o que é nosso não é transferível. Entendam isso. Se vocês acreditam nessa transferência, é ilusão. Porque se nós pudéssemos resolver os problemas dos outros, entendam isso, as mães não iam deixar seus filhos sofrer nem um minuto na vida. Elas iam tomar para si todos os sofrimentos. Mas o que é de cada um é para cada um enfrentar. O que nós podemos fazer, nós que estamos ao redor das pessoas que estão no momento difícil, é oferecer ajuda, mas ajuda diferente de solução. Como diz Jung, a ajuda vem de fora, mas a solução vem de dentro. Então eu preciso ter enfrentamento. Não adianta eu botar lá para o cantinho, eu não quero mexer nisso porque isso me faz sofrer. Sim, você está protelando para um dia ter que resolver. Então resolve logo. Para acabar isso, você ser feliz porque você merece. Assuma isso. Busque ajuda.
Há uma pessoa te dando a mão aqui, outra te dando ali, você enfrenta e consegue superar, você vai ser feliz. Todos nós merecemos ser felizes. Todos. Porque pelo simples fato de sermos filhos de Deus. Reforço isso para vocês voltarem à autoestima. Nós somos filhos de Deus, não há diferença entre nós. Deus não gosta mais de um e menos do outro, ele gosta de todos por igual. O que fazer com medo? Vocês sabem? Vou contar uma história para vocês. Havia um espião que foi preso. E a pena para ele, por ser espião, era a pena de morte por fuzilamento. Só que no dia da execução, por fuzilamento, o general, que era o encarregado dessa pena, ele dava duas opções para a pessoa que cometeu o crime, para o preso, para o prisioneiro. Uma era morrer por fuzilamento, a outra era ele sair por uma porta preta que tinha ao lado do fuzilamento. E aí ele fez essa opção, ele deu essa opção para o prisioneiro. Você prefere morrer por fuzilamento ou você prefere sair por aquela porta preta? E aí o prisioneiro pensou um pouco e falou assim, prefiro morrer por fuzilamento. E morreu, foi fuzilado. Quando acabou, um dos soldados do general perguntou assim, general, o senhor sempre oferece essas duas opções. Afinal de contas, o que tem atrás daquela porta preta? E ele falou, atrás da porta preta tem a liberdade total de vida. Mas ele falou, a maioria dos prisioneiros preferem escolher o que já é conhecido do que escolher o desconhecido. E é assim a nossa vida. Os problemas são algo um pouco desconhecidos para nós, até porque os problemas representam oportunidades de viver novas coisas. E tudo que é novo a gente não sabe. Precisamos sair do nosso comodismo e parar de viver só o conhecido. Chamamos isso em psicologia zona de conforto. Precisamos sair dessa zona de conforto e enfrentar o desconhecido. E vocês vão falar, Eni, mas o que é que será que tem lá? Ora, eu vou dizer para vocês, sabe quando é que você vai descobrir o que tem lá? O dia que você for lá. Não tem outra chance, não tem outro jeito, a vida é assim. Mas a vida é assim para você também? Para mim também. Eu também não sei o que tem lá. Eu só vou descobrir o dia que eu tiver coragem de caminhar até lá e enfrentar o que tem. Mas se o que tiver lá for algo muito ruim, ora bolas, você tem força, senão Deus não ia colocar isso nos teus ombros. Nós já não descobrimos que Deus é misericordioso, que não coloca a cruz nos nossos ombros mais pesada do que podemos carregar? Ora bolas, se você foi até lá porque você tinha condição, senão Deus não ia fazer isso com você. Se nós, imperfeito que somos, volto a dizer, cuidamos muito bem dos nossos filhos, imagina Deus, como não cuida bem de todos nós. Então vá. E qualquer coisa, se der errado, erga a cabeça, corrige e siga em frente. Mas não tenha medo de ir. Só vai ter um jeito de descobrir. É ir ver. Terapêutica. Estou nos meus últimos momentos. Eu não, eu espero viver mais um pouco, né? Mas morrer faz parte. O que a casa espírita pode oferecer para você dentro desse tratamento? Ela pode oferecer passe. Vai te ajudar? Vai. Porque a gente, quando está na depressão, a gente fica acumulando aqueles pensamentos negativos ao redor, que fazem uma psicosfera horrível ao nosso redor. Você vai tomar passe, vai limpar um pouco daquilo? Vai. Mas o passe vai me curar? Não. Por quê que ele não vai me curar, afinal de contas? Ele não vai me curar porque eu tenho que parar de produzir os pensamentos errados, não é verdade? Eu tenho que começar a produzir pensamento de esperança, de coragem, de fé. Eu tenho que começar a produzir pensamentos que vão me levar para coisas boas. O passe vai me ajudar, vai limpar aquilo tudo. Tudo bem. Eu saio daqui, continuo alimentando, ó Deus, ouvido azar, não há jeito. Então, o passe vai me ajudar para eu conseguir ir me erguendo, e cada vez mais eu construir pensamentos positivos, até que um dia eu vou falar assim, não preciso mais de passe não, eu já estou vendo tudo bem. A minha vida agora eu estou vendo com lentes claras. E aí você vai descobrir que não vai precisar mais do passe. O passe só te ajudou, mas o tratamento ficou por tua conta. Ele ajudou, te aliviou, tirou um pouco aquelas coisas ruins que a gente vai produzindo pela tristeza, aqueles fluidos negativos da tristeza, ele tira um pouco, mas você é a fonte que está produzindo isso, você precisa reagir. Então, o passe ajuda, ele só não cura nesse sentido, porque a cura é nossa, eu preciso descobrir o que está me fazendo ficar triste e trabalhar a minha tristeza para eu não precisar mais tomar tanto passe. Mas tomem passe, enquanto vocês estiverem mal, toma passe, 1, 2, 3, 4, 20 mil, não importa, entra na fila, toma passe. Porque a gente vai assim, vai reagindo, quando vê, já está solucionado o problema. Eu devo fazer prece? Devo.
Ainda que fosse, Senhor, me ajude. Porque a gente às vezes está tão sufocado que não tem nem palavras para dizer a Deus. Mas se você disser para Deus assim, olha, eu estou tão mal que eu não sei nem o que dizer, isso já é prece, entendam isso. Já é teu papo com Deus. Isso vale a pena? Vale. Busca a Deus de qualquer maneira. Não tem que fazer prece especial para Deus, não, porque Deus sabe tudo que se passa dentro da gente. Fala mesmo com Ele que você está muito triste, que você não sabe o que você vai fazer, que você precisa de ajuda, que você está para baixo, você está surumbático, macambujo. Fala tudo isso para Ele. Mas fala mesmo, desabafa. Ele é o nosso Pai, Ele não vai contar para ninguém e Ele vai fazer de tudo para te tirar daquele sofrimento. Faça. Não fica pensando, não sei fazer aquelas palavras bonitas. Não tem palavra bonita. Tem sentimento bonito. E o sentimento bonito é aquele que brota dentro do nosso coração. Mesmo aquelas palavras todas desconexas, Deus entende tudo. Fala tudo para Ele você sair. Só não deixa cair no buraco da tristeza. Faz qualquer negócio. Chora, fala com Ele, conversa, pede socorro, pede Ele para te dar um sacode, qualquer coisa. Mas faz a prece. Do jeito que você souber fazer. Não se preocupa com palavras bonitas. Isso não é importante. Faz. A fé, a oração, cura, ela me leva para o caminho da cura. Mas eu tenho que fazer um enfrentamento. Mas ela vai me dar uma força imensa para eu enfrentar. Isso eu garanto a vocês. Garanto a vocês. Ela vai te dar força para você olhar o problema de frente. Mas o problema, nós é que temos que viver. Lembra que eu botei lá no início um pórtico? Primeiro slide, quem estava aqui? Porque aquele pórtico também representa a porta estreita. Por que a porta é estreita? Como Jesus dizia. Porque só passa um de cada vez. Ou seja, sou eu comigo mesmo primeiro. Se eu não me resolver comigo, eu não me resolvo com o outro nem com Deus. A porta é estreita porque cada um de nós precisa passar pelas provações até o final e superar. Ninguém pode fazer isso por nós. Pode só ajudar, mas solucionar não. Eu tenho que ter coragem de passar pela porta estreita. E saber que aqueles momentos vão ser difíceis, mas quando eu passar para o lado de lá, lembra que o lado de lá tinha um jardim, tinha uma montanha, tinha um lago? Pois é, lá de lá é a solução. Mas a gente tem que querer ir na direção da solução. Então a fé vai me dar uma força imensa para eu conseguir ir para o lado de lá. Culto do lar no Evangelho, ele ajuda? Ajuda. Porque é um momento de oração, um momento que eu vou estar com a minha família pedindo ajuda junta, todo mundo vibrando pela mesma causa, vai dar uma força imensa. Soluciona? Não. Por quê? Quem é o dono da solução? Sinto dizer, mas somos nós que possuímos a doença. O outro vai me ajudar, mas não vai solucionar. Então, o culto do lar ajuda porque é uma força que está ali toda a família reunida junto, marido, mulher, filho, enfim, todo mundo. Está todo mundo junto lutando pela mesma causa. Me dá uma força. Vai levar boas energias para o meu lar. Então, eu só tenho que me beneficiar. Estou acabando. Tratamento espiritual que a Casa Espírita oferece ajuda? Ajuda muito demais fora da conta. Soluciona? Não. A solução é nossa, mas ajuda muito, muito. E quando a gente quer, olha, ajuda muito mais até. Então, se nós estivermos empenhados em querer, imagina se a gente não querendo muito, Deus já ajuda, não ajuda? Imagina a gente querendo muito. Aí é que vai ajudar mesmo. Aí é que a gente vai enxergar a ajuda por completo. Então, venham, façam. Quanto tempo? Quanto tempo você precisar, venha e faça. Não importa o tempo, cada um tem um ritmo de andar. Não se importe com o ritmo das outras pessoas, se importe com o seu. Acompanhamento semanal, eu indico. Algumas casas em Petrópolis já têm um trabalho dirigido para pessoas depressivas. Alguns não têm. Os que não têm, tem o tratamento, tem o atendimento fraterno à casa. Então, vá no atendimento fraterno. Precisa toda semana de alguém para reforçar as energias? Às vezes a gente precisa ouvir a mesma coisa, ainda que seja, toda semana. Porque a gente está no processo de mudança, tudo muito novo dentro da gente. Então, a gente ouvir as mesmas palavras dá coragem para continuar e não desistir. Então, venha. Quantas vezes? Quantas vezes for preciso. 1, 2, 3, 4, 5 mil, não importa. Venha. Venha para se ajudar. A caridade, que socorre ao que chega, ela socorre ao que chega. Ela é a caridade que socorre ao que chega. Mas é também a caridade que nos socorre por dentro. Nesse meio tempo, gente, vamos fazer alguma coisa em prol ao outro, ainda que seja pequeno. Por exemplo, na casa espírita, ajuda a encher um copinho de água. Isso é pouco, é nada. Vocês já ficaram ali no quem dá água aqui, já ficou ali, sabe? Às vezes uma pessoa chega, te abraça, porque ficou emocionado, tomou o passe, sentiu uma emoção tão grande.
aí te deu um abraço, se sai melhor daqui, isso não é ajuda? Isso é ajuda. Você está se tratando e está ajudando. Coisas pequenas, mas são coisas pequenas que fazem a diferença na nossa vida. Não são coisas grandes, não. Pode ver isso. Então, é preciso também fazer alguma coisa. Não vai dar tempo de eu falar, então eu vou pular para o último, acabou. Porque já esgotamos o nosso tempo. Saiu errado aqui porque a formatação da letra é diferente no computador. Eu vou ler. Jesus, o Mestre, ele é o nosso modelo guia. Não tem outro modelo na humanidade sem ser Jesus. Quando a coisa ficar feia para o lado de vocês, corre. Segura na mão dele que ele ajuda. Mas entendam que ajuda, a gente precisa também fazer alguma coisa pela gente. Não basta a gente pedir ajuda e não fazer nada. Então, quando nós estivermos muito para baixo, porque tem dia que é difícil mesmo para todo mundo, e para quem está com depressão, mais difícil se torna. Pede ajuda. Só não se entrega para essa dor. Que vocês saiam daqui hoje com a crença real de que é cada um de nós que temos que nos ajudar, sim. Mas na crença também de que todos nós somos filhos de Deus e que fomos criados para sermos felizes. Nós não fomos criados para sermos pessoas tristes. Se tem alguma coisa errada, a gente tem solução. Porque o Pai ajuda todos indistintamente. Indistintamente. Seja em que corrente filosófico-religiosa que a gente se encontre. Solução tem. Busque ajuda. A casa tem aqui trabalhadores preparados para ajudar. A casa oferece o passe, oferece todos os recursos que estão aqui. Busquem todos os recursos que tiver para ser buscado. Não importa. Mas não se entreguem à tristeza. Somos todos filhos de Deus e viemos ao mundo para sermos felizes. Então, desejo de coração que a paz do Mestre Jesus envolvam vocês de muita força, fé e coragem, para que vocês tenham, tendo essa força, essa fé e coragem, se forem